Na minha opinião, a reforma Congressos preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você neste domingo, dia 21 de novembro. Começamos agora o programa Bastidores do Poder. Eu sou a Rose Guglielminetti e a Zezé de Lima vai me acompanhar neste programa para debatermos o que foi e o que será notícia no mundo da política. E para começar o programa, nós iremos entrevistar o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, porque a cidade dele é finalista do prêmio Band Cidades Excelentes. Na região, Sorocaba, Americana, Amparo, Serquilho e Indaiatuba são as cidades escolhidas porque foram bem avaliadas nas seguintes áreas: fiscalização e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, além de desenvolvimento econômico. Bom dia, prefeito, muito bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. Só coisa boa, é isso, prefeito? Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia a todos do Bastidores. A gente tem trabalhado bastante aqui, graças a Deus, quando você trabalha direitinho e faz as coisas corretas e tem uma boa equipe, as coisas acontecem. Indaiatuba vem dando tudo certo aí ao longo de todo esse tempo aí. Como que o senhor avalia esse prêmio Band Cidades Excelentes? Rose, é um prêmio que para nós é um orgulho muito grande, porque é um prêmio que coloca todos esses itens que você citou, demonstra que quem faz a lição de casa consegue atingir o objetivo. E a maioria dos municípios, eu sei que tem tentado fazer boas gestões, tem tentado trabalhar com planejamento, que é o que nós fazemos aqui em Indaiatuba. Nós fazemos um planejamento e uma gestão voltada para o futuro, que nós trabalhamos aí uma perspectiva sempre 10 anos para frente. E esse prêmio de Cidades Excelentes, ele comprova todo o trabalho que foi feito aqui na nossa cidade. Não foi de agora, eu sempre digo isso, não foi de agora, isso foi fruto de um planejamento ao longo de todos esses anos, que vem resultando nesse tipo de ação e que dá a oportunidade de a gente poder participar de prêmios como foi esse feito pela Band, de Cidades Excelentes, e a gente ter podido ter a oportunidade de estar sendo considerada hoje a melhor cidade do estado de São Paulo, de acordo com a análise feita pela Band. Bom dia, Rose, bom dia, prefeito Nilson Gaspar, Zezé de Lima, e bom dia a todos os telespectadores. Prefeito, o senhor falou todos esses anos, né? E, na verdade, todos esses anos, a gente está falando de um trabalho que vem aí desde o início da década de 2000, né? Acho que em 2000, em 2000, Indaiatuba já estava na mão do grupo que continua até hoje com o senhor, com alguma dissidência ao longo desse período, mas, de qualquer forma, o mesmo grupo. O senhor considera que esse fator de um grupo único é importante para conseguir desenvolver projetos, ou o senhor acha que isso não tem muita relação com o que Indaiatuba se tornou? Porque é uma das melhores cidades do Brasil, indubitavelmente. Zezé, na verdade, nós estamos desde 97. Nós estamos para 28 anos de sequência de governo. E se você voltar lá e lembrar da Indaiatuba de 97, era uma cidade quebrada, falida, destruída, uma cidade que estava para ser, e tem intervenção do governo do estado porque não pagava as suas contas, dívidas e precatórios e tudo mais. E quando o nosso grupo assumiu, houve-se um planejamento e houve-se uma gestão. E a gente não olhou o que outros prefeitos começaram ou não terminaram. Todas as obras que estavam paradas, nós demos sequência, independente de quem tivesse sido o prefeito que tivesse começado. E aí começou-se todo um trabalho de recuperação financeira, de recuperação estrutural do município, transformando a nossa cidade
ao longo de todos esses anos. E a população foi entendendo. Ela foi entendendo que time que está ganhando não se mexe. E esse planejamento, como eu já disse inicialmente, nós fazemos ele de 10 em 10. Por exemplo, estou projetando em Indaiatuba 2035. O que vai precisar na nossa cidade daqui a um pouquinho mais de 10 anos? De creche, escola, hospital, posto de saúde, malha viária, porque está crescendo muito a quantidade de veículos, segurança, que é um fator importantíssimo para todos, abastecimento, nós estamos numa região de escassez hídrica enorme e nós precisamos ter aí um trabalho focado nessa questão do abastecimento. Qual é a população que nós vamos ter daqui até 2035? Quanto de jovens nós vamos ter? Quanto de idosos nós vamos ter? Por exemplo, até 2035 você constrói creche para criança. 2035 para frente, creche para idoso. E nós já estamos fazendo com todo esse planejamento agora, porque se deixar para fazer lá na frente, você perde o fio da meada. Então, pode ter sido o diferencial de Indaiatuba. E uma equipe, você não se forma da noite para o dia. Às vezes, quando tem alteração de governos, por exemplo, sai situação, entra oposição. Na maioria das vezes, troca-se toda a equipe. E muitas pessoas que estavam na equipe anterior, pessoas boas, sérias, competentes, às vezes são descartadas. E aquelas novas que entram, não que elas não sejam competentes, mas até elas entenderem e até elas começarem a fazer todo o trabalho que já vinha sendo realizado, se perde muito tempo e às vezes não consegue atingir o objetivo. O diferencial aqui em Indaiatuba foi que houve uma sequência de bons governos, essa é a grande verdade, e não houve quebra nesse planejamento. Quando eu assumi, no mandato passado, eu terminei todas as obras do governo anterior e comecei a executar as minhas. E fiz o planejamento para o segundo mandato, até porque nós fomos eleitos agora com mais de 60% dos votos. E isso mostra que a população ela está entendendo que está dando certo. Agora precisa ter... Pode falar. Prefeito, o senhor falou algumas situações ou algumas políticas públicas que vocês vão ter que investir para os próximos 10 anos para que não tenha falta ou não seja um problema para a cidade. E o senhor citou a água como um dos problemas aí de Indaiatuba. O que o senhor vai fazer? E se a questão da água, ela impede, por exemplo, de empresas irem para o município, como que vocês estão trabalhando essa questão? Impede e afeta muito, viu, Rose? Nós temos cidades vizinhas que perderam grandes empresas para Indaiatuba, por exemplo, por conta do abastecimento. Aqui nós construímos uma barragem, já visando esse crescimento e desenvolvimento da cidade, que se não fosse essa barragem agora, nós teríamos tido que fazer racionamento. E nós já estamos trabalhando numa segunda barragem, que é a barragem do Piraí, que envolve Salto, Itu, Indaiatuba e Cabriúva. É o consórcio Piraí, e eu estou tendo a felicidade de estar como presidente desse consórcio, até porque pelo tempo e pelo conhecimento que nós já temos aqui referente à construção da nossa barragem. Então, isso traz uma segurança para a nossa população e para o crescimento e desenvolvimento ordenado e sustentável da cidade. Porque sem água não há crescimento, sem água não há desenvolvimento, não vem novas empresas, a população padece e as coisas não caminham. E nós estamos, não diria numa situação confortável, mas nós estamos mais estruturados nessa questão da água. E agora nós tivemos o aporte de recursos do governo do estado, na ordem de 70 milhões, para a construção dessa represa do Piraí, que é 9 vezes maior que a barragem do Mirim, que nós temos aqui na nossa cidade. Então, isso vai trazer mais segurança para essas 4 cidades, em especial aqui para Indaiatuba. Esse é o grande salto para o futuro, sustentabilidade. Bom, essa questão da água aqui na região metropolitana é extremamente problemática, né, prefeito? O senhor vê, Valinhos, pouco tempo atrás, aliás, estava racionando água. Nós vimos problema em Vinhedo, mas olha, nós vimos problema num monte de cidades.
o senhor acredita que essa questão, porque o senhor participa também bastante da RMC, essa questão da água aqui na RMC, ela vai ser solucionada com essas duas barragens que estão sendo construídas ali em Amparo e em Pedreira? Olha, ou cada município vai ter que dar conta do seu recado? Cada município tem que fazer a sua lição de casa. Por exemplo, tem que investir em perdas. A maioria dos municípios tem um alto índice de perdas. Nós estamos trabalhando muito forte aqui, que eu quero ver se em 10 anos a gente baixa o nosso índice de perdas aqui para menos de 10%, que é a nível Japão. O Japão é o país mais desenvolvido nessa questão de abastecimento e perdas. Mas hoje, cada município... Indaiatuba está em quanto, prefeito, hoje? 25% de perda, que eu acho muito. Mas porque no Brasil a média é 40%, né? 40% a 50%. É absurdo. Mas o trabalho é trocar rede, fazer manutenção, trabalhar... O senhor falou que tem que investir em rede, né? Assim, cada município vai ter que tomar conta do seu quadrado. E o senhor falava em rede. O que mais que o senhor acha que esses municípios vão ter de rebolar aí para fazer, se quiserem estar bem com a questão da água, assim, num curto espaço de tempo? Olha, tem que ter reservação, Zezé, tem que ter tecnologia para distribuição de água, água de qualidade, que nós temos que trabalhar muito forte também em despoluição dos nossos mananciais na região, não vou dizer só aqui em Indaiatuba, mas na nossa região. Mas as duas barragens citadas por vocês, elas vão amenizar e vão tranquilizar o abastecimento das cidades envolvidas aí por um longo período. Mas não pode, investimento em saneamento é constante, não pode achar que fez duas grandes barragens e vai sossegar. Tem que estar sempre fazendo investimento para poder estar melhorando cada vez mais o sistema. O meu medo, aliás, em relação a isso, Rose, é exatamente esse que o prefeito falou, das cidades, elas se acomodarem. Agora nós temos os reservatórios e elas não fazem mais nada, achando que aquilo ali vai ser para o resto da vida, eles estão seguros. Não é bem isso, segurança hídrica é outra coisa mesmo. Agora, prefeito, pode falar. Pode falar. Bom, prefeito, nós tivemos nos últimos 2 anos, né, uma situação no Brasil e no mundo que acabou trazendo a saúde sempre esteve no primeiro lugar como protagonista, né, por conta da Covid-19, em que os prefeitos tiveram que lançar mão aí de investimentos para poder dar conta do recado e evitar mortes e promover um atendimento. Diante desse planejamento que o senhor faz, qual que é o grande problema que o senhor acha que a saúde vai continuar sendo protagonista nos próximos anos? Porque o senhor falou assim, olha, depois de 2035, eu preciso começar a fazer creche para idosos. Eu estou entendendo que a população está envelhecendo. Se a população está envelhecendo, saúde continua sendo importante, só que uma saúde muito mais cara, complexa, né? Muito mais cara, porque o idoso ele vai depender de consultas, de especializações que são caras, que a gente chama de uma saúde mais cara. A saúde vai continuar sendo esse peso aí para o município? Aí, Rose, o que eu diria para você? Tem que fazer a logística reversa. Onde nós estamos trabalhando aqui muito forte, no social, no esporte, na cultura e principalmente na educação. Através da educação a gente transforma as pessoas, transforma a cidade, o estado e o país. Pessoas mais bem instruídas, elas vão ter uma condição de vida melhor. Aliás, tudo em torno da educação acaba melhorando, segurança, limpeza pública e tudo mais. As pessoas vão se alimentar melhor, as pessoas praticando esporte. Nós fizemos um programa aqui para idosos que muitos estavam nas filas dos postos de saúde e saíram, porque começaram a fazer atividade física. O que eu tenho construído bastante aqui? Complexos esportivos, com piscina, com academia, com sala de ginástica, com sala de interativas e tudo mais. E é tudo gratuito. Nós atendemos toda a nossa população, crianças, adultos e principalmente idosos, com professores, com todo um aparato para trazer esse pessoal, tirar eles lá do ostracismo dentro de casa e vir fazer atividade esportiva. E quando nós criamos esse projeto para os idosos, muitos
melhoraram a saúde, muitos deixaram de tomar remédio, muitos melhoraram pressão. Então, é uma evolução. Por que as pessoas vão envelhecer mais? Porque elas vão fazer prática esportiva, elas vão ter uma saúde melhor, vão se alimentar melhor, então elas vão ter mais longevidade. Elas vão viver, vão ter uma qualidade de vida melhor. Mas sempre a saúde vai ser o protagonista de tudo, porque a saúde é muito complexa. E mais, a maioria das cidades, alguns prefeitos, infelizmente, ao invés de investirem forte no seu município em saúde, eles compram veículos. Veículo que é para levar os pacientes para as cidades. Eu sofro muito com isso, porque vem muita gente da região aqui para ser atendido. Tanto é que nós construímos um novo hospital com 210 leitos a mais para atender. Era para atender a demanda do crescimento da nossa cidade. E o hospital já está começando a ficar cheio, porque 30% hoje dos 110 mil atendimentos que nós fazemos mês aqui em Indaiatuba, 30% vem de fora, ou seja, 33 mil pessoas todos os meses vem para cá. E nós atendemos como se atendesse um município de Indaiatuba. Então, isso custa caro. E hoje está me levando aí em torno de 27% a 28% do meu orçamento, que é destinado aí para a saúde, e está até um pouquinho mais que a educação. Então, é um desafio muito grande para todos os prefeitos, de um modo geral. Ô, prefeito, por falar em educação, né, a gente tem um problema crônico na região metropolitana de Campinas, que é a questão das vagas para as creches, né? Em creches, aliás. Assim, as filas são extensas, existe sempre um posicionamento do Ministério Público, forçando as administrações que não conseguem resolver a questão. Como que é a questão das creches aí em Indaiatuba? É um problema da sua administração? Vaga zero. E é vaga zero. Aqui é vaga zero. Não, todo mundo, toda criança atendida? Toda criança atendida. Aí que eu volto a falar para você. Planejamento, estudo do que vai acontecer na cidade. Nesses 10 anos, nós filtramos 4. E dentro desses 4, o que nós vamos precisar construir para atender a demanda dessa criançada que vem vindo. Então, tem regiões que a gente amplia a creche e tem regiões que nós construímos escola. Por exemplo, dentro desse governo atual, eu preciso construir mais 4 escolas para me atender a demanda dessa criançada que está hoje aí para entrar na escola e para evoluir para frente. E fora algumas ampliações e reformas. Quais são os problemas hoje da cidade que o senhor tem? O senhor fala assim, eu preciso resolver isso. Quais são esses problemas? Olha, Rosa, eu gostaria que não tivesse problema, mas tem. Problema social grande que nós estamos tendo aqui, eu vejo dois grandes desafios para frente, não é só de Indaiatuba, é a nível regional, até mundial. Um é morador de rua, que vem aumentando bastante, e aqui eu tenho uma campanha muito forte para não dar esmola no semáforo. Se você vir para a cidade, todo semáforo vai ter lá, não dê esmola. Mas, infelizmente, as pessoas têm bom coração, acabam ajudando. E eu tenho tudo aqui para ajudar a tirar esse pessoal da rua. Mas eles não querem sair, porque as pessoas de bom coração acabam ajudando. Mas o principal e o maior desafio de todos é o combate ao tráfico de drogas, à droga, porque o tráfico está requisitando menores, crianças, e ele não escolhe cor, raça, classe social, bairro, e ele acaba invadindo aí e acaba prejudicando muitas famílias. Por isso que nós aqui, volto a dizer, investimento forte é em educação. Se formarmos bons cidadãos, eles vão saber escolher o caminho correto e vão poder ter uma vida digna. É o maior desafio que eu imagino para frente nos próximos anos da nossa cidade, porque a droga traz a criminalidade, traz problema de segurança e traz um problema enorme para todos. Esse eu acredito que seja o maior desafio de todos. Tá certo. Prefeito, eu quero agradecer a sua disponibilidade em dar essa entrevista, parabenizar a sua gestão, a cidade de Indaiatuba. Olha, eu vou falar para o prefeito de Campinas que eu fiquei com vontade de morar em Indaiatuba, só que tem um problema, prefeito, que eu não moro aí, o pedágio é muito caro. É esse o problema. Se for chapa, você não paga, viu? Se for chapa no Indaiatuba, você não paga. Prefeito, muito obrigada, viu?
Obrigado, viu, Rose? Obrigado, Zezé. Obrigado, amigos aí da banda e do Bastidores do Poder. É um prazer sempre muito grande estar falando com vocês aqui. E vamos que vamos agora para Brasília, lá na questão nacional, lá da premiação nacional. Vamos ver o que vai dar. Um abraço. Boa sorte para o senhor, viu? E para a cidade de Indaiatuba. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Você fica grudado aí no sofá, porque a gente tem uma entrevista muito interessante. Nós vamos falar sobre o lavajatismo. Até daqui a pouco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Voltamos agora com o entrevistado, advogado Marcelo Monteiro, que vai conversar comigo e com a Zezé sobre os efeitos da Lava Jato nas eleições do ano que vem. Marcelo, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que vai causar muita repercussão ano que vem. Pois é, eu vou começar fazendo a pergunta óbvia, né? Qual que vai ser o efeito da Lava Jato nas eleições do ano que vem? Porque, assim, em 2018, o próprio Jair Bolsonaro acabou se aproximando do juiz Sérgio Moro, que foi o juiz, né, dos processos da Lava Jato, porque a Lava Jato estava, assim, era super respeitada, mostrou o câncer da corrupção no país. Mas ao longo desses últimos anos houve o revés por conta das denúncias envolvendo o próprio ministro Sérgio Moro, dizendo que ele poderia ter sido parcial. Você acha que a Lava Jato terá o mesmo efeito? Ainda tem efeito? Qual que é a tua avaliação? Quando a gente analisa a questão da Lava Jato, ela não tem apenas um viés, não é? A Lava Jato ela se iniciou lá em 2014 e nós temos um aspecto político, econômico e jurídico muito complexo envolvendo a Lava Jato. Então, no aspecto jurídico, nós tivemos aí toda uma movimentação, inclusive de diversos escritórios de advocacia, do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário como um todo, não é? Houve aí mudanças significativas no âmbito jurídico em relação aos efeitos que decorrem, não é, naturalmente da Lava Jato. Economicamente, também tivemos efeitos significativos no país por causa das consequências que isso trouxe. E, sem dúvida, teremos aí um efeito político muito grande. Como já teve nas últimas eleições, não há como negar, já que à época o próprio ex-presidente Lula ele estava preso e condenado em segunda instância, sequer pôde disputar aí ou se manifestar em relação às eleições. Agora, com isso tudo no âmbito jurídico, pelo menos em relação ao ex-presidente Lula, resolvido, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, então nós temos um cenário político, Rose, que muda completamente. Então, o ex-presidente Lula tem a possibilidade, se ele quiser, de ser candidato a presidente da República. Nós temos o atual presidente Jair Bolsonaro também se manifestando no sentido de partir para a reeleição. E nós temos o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro também sinalizando que vai sair candidato às eleições para presidente da República. E ainda a questão do Ministério Público Federal, né? Porque você tem o procurador da República, o Dallagnol, que era o chefe da Lava Jato e pediu exoneração do cargo, muito provavelmente para sair candidato também às eleições ou formar uma coligação, uma chapa com alguém. Então, isso modifica bastante o cenário político. Um cenário político que, pode-se dizer, não existiu na última eleição, que foi um enfrentamento direto entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Isso vai se concretizar agora. Só que nós temos um terceiro fator ainda, que é
o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, sinalizando aí que talvez saia candidato junto com o Dallagnol. Então, isso vai trazer, sim, uma repercussão significativa e como cada candidato vai explorar a Lava Jato será também significativo no desfecho dessa eleição de 2022. Bom, Marcelo, José de Lima falando, muito bom dia para você. Marcelo, a gente vai ter, então, eu acho que pelo menos essas três frentes aí disputando o eleitor. E nós vamos ter, na defesa da Lava Jato, de toda a operação, só o Sérgio Moro, porque vai ter um ataque frontal por parte de Bolsonaro e por parte de Lula. O que dá para prever disso daí? Dá para prever, por exemplo, que o Sérgio Moro vai pegar dissidente do Bolsonaro? O que você está vendo? Assim, é isso que eu tento ver e entender o que vai ser. Eu vejo que os eleitores do Jair Bolsonaro, boa parte vai acabar migrando para o Sérgio Moro. E isso dá uma força muito grande para o Lula. Porque em qualquer eleição, quando você tem possíveis eleitores com o mesmo viés político se dissipando entre vários outros candidatos, isso fortalece aquele candidato que tem uma posição diferenciada. Então, mas você acha que o cara que era Bolsonaro e que vem para o Moro é um cara que ainda votaria no Bolsonaro ou que nem Bolsonaro nem Lula? Eu acho que nós temos três vertentes aí bem definidas. Tem alguns eleitores do Bolsonaro que seguem o Bolsonaro cegamente, assim como do Lula, e certamente terá também do Sérgio Moro. Agora, o que eu disse, a forma que será exposta esta questão da Lava Jato e as consequências disso é que vai pegar aquele eleitor que está com os ouvidos abertos, né, a mente aberta para escutar os três lados, para tomar uma posição, eu acredito que vai acabar sendo impactado pela forma que esses três candidatos fizerem a exposição da Lava Jato. O Lula, obviamente, vai mostrar as mazelas todas da Lava Jato, e ele vai vir com argumentos técnicos e jurídicos, inclusive, muito fortes, porque ele que sentiu na pele, ele que ficou mais de um ano preso por um juiz que até então era o paladino da justiça e, de repente, o Supremo Tribunal Federal vem e fala, não, ele é imparcial, ele é parcial, você não acha que ele é suspeito. Mas você não acha, Marcelo, você não acha que o eleitor também vai ficar atento? Porque, assim, a gente sabe que o Lula foi inocentado não pelo mérito, porque as denúncias sequer foram, o mérito foram questionados. Exato. Houve a corrupção. E quando a gente fala que veio um Supremo e disse não, ele é parcial, nós também sabemos que esse Supremo, parte dele também age de forma política. Então, da mesma forma que você vai ter o Lula colocando, como você disse, as mazelas, você também vai ter um Sérgio Moro apontando os roubos e a corrupção. E o Bolsonaro, nessa história toda, eu vejo o Bolsonaro meio mancando. Por quê? Porque ele foi eleito com uma defesa da corrupção, vai morrer abraçado com o Centrão, vai para a eleição abraçado com o Centrão. E aí, o que eu me pergunto é, esse eleitor, que não é nem Lula, nem Bolsonaro, ele poderia ir para qual lado? Para o Moro ou teria que ser uma outra via? Então, isso é aquilo que eu disse, vai depender muito de como for exposta esta questão da Lava Jato, de como o eleitor vai entender essa questão da Lava Jato. Porque eu concordo que o Lula não foi absolvido no mérito, mas você tem, e provavelmente a equipe de marketing dele vai trabalhar muito bem isso, você tem um juiz
que foi incompetente desde o início, e o Supremo Tribunal Federal entendeu essa incompetência, isso significa que esse juiz sequer poderia estar julgando o caso. E aí agora ele abre mão de um concurso público estável com a sua carreira para ocupar um cargo no governo Jair Bolsonaro, sob a promessa de que ocuparia um cargo no STF, e aí, de repente, isso tudo vem por água abaixo, não é? E aí eu vejo que o eleitor ele precisa ficar muito atento a esta forma de exposição. Como que isso vai ser demonstrado? Porque, realmente, o atual governo Jair Bolsonaro, nós também temos que levar em consideração que ele enfrentou uma pandemia que afetou o mundo inteiro. No entanto, as posições políticas e de saúde que ele veio adotando no governo desagradou muita gente. Então, você tem aí um reflexo direto da Operação Lava Jato nessas questões, porque num primeiro momento você tem o Jair Bolsonaro se valendo dessa Operação Lava Jato que praticamente garantiu a sua eleição. Garantiu a sua eleição graças a... E aí questão, não é, de análise política, claro, graças a essa condenação do Lula. E aí agora isso vem dizendo, não, essa condenação na verdade não existiu porque o juiz era parcial. E esse juiz está querendo sair candidato agora. Não necessariamente, eu acho. Não necessariamente vai ser isso que o eleitor vai ver. Isso é o discurso que o PT vai ter e que o Lula vai ter. Sim. Mas não necessariamente o Moro vai aceitar esse discurso, porque ele vai ter o discurso dele. Claro, quando ele vai mostrar, eu imagino que ele vai mostrar, por exemplo, esse Supremo é o Supremo que autorizou a prisão do Lula, esse que falou que eu sou incompetente. Esse Supremo, ele é rachado, ele é um Supremo liderado por Lewandowski, Gilmar Mendes, principalmente, mas do meu lado está ali o Barroso, né? O Fux, esses nunca votaram contra nenhuma decisão que eu tomei. Então, eu acho que isso que vai ser mais complexo, Marcelo, porque a sensação que eu tenho é que a gente tem os discursos hoje. A história, para mim, do Moro ter entrado na jogada é o seguinte, é para fazer, inclusive, a defesa da Lava Jato, que no último ano aí, por causa da Vaza Jato e tudo mais, assim, foi, né, atacada de tudo quanto é lado. E ele vai ter a oportunidade de fazer a defesa dele, coisa que a gente não tem visto acontecer em relação à Lava Jato. Está todo mundo com o rabo entre as pernas. Agora, do que a população vai acreditar, em quem que a população vai acreditar. Agora, aí você tem uma questão para mim, que é uma questão importante, que eu queria ver com você, até com a Rose. O Sérgio Moro, ele é um cara que... Você não viu partidos correndo atrás do Sérgio Moro. Aliás, eu acho que o único que realmente se mostrou disposto a receber o Sérgio Moro e oferecer a disputa foi o Podemos. Porque teve coisa do Cidadania, mas nem foi nada assim, né? Então, quer dizer, o Moro, provavelmente o Podemos, com pouco tempo dele, porque tem poucos deputados, tem muitos senadores, mas deputados têm pouco, e é o que define o tempo eleitoral. Assim, como é que vai ser isso para ele de ser uma figura que nenhum partido político no Brasil praticamente gosta, da esquerda, da direita, de centro, de tudo? Eu vejo, Zezé, que o Sérgio Moro ele vai enfrentar primeiro uma dificuldade natural, uma vez que ele está acostumado com uma carreira jurídica e ele muda para um viés político que, num primeiro momento, já não deu muito certo, não é? Que era ocupar o cargo de ministro da Justiça. Então, você tem ali algumas questões políticas que ele não estava acostumado com isso. E para concorrer a um cargo de presidente da República, estas questões vão vir à tona, com certeza. Por isso eu acredito que vai ficar ali uma discussão entre o Sérgio Moro e o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, que vão
degladiar pela busca de eleitores, mas esses eleitores não são os eleitores do Lula. Então, eu acredito que vai ficar uma discussão ali muito forte entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, o que vai facilitar bastante a possível candidatura aí, né, do ex-presidente Lula também. Eu acho que essa questão da Lava Jato, como você mesmo disse, os dois se abraçaram com essa questão da Lava Jato e acredito eu que vão acabar morrendo com isso. Então, eu fico pensando assim, eu fico tentando visualizar essa campanha e uma coisa que para mim deve acontecer é da gente ter Lula e Bolsonaro contra Moro exatamente para se chegar a uma final Lula-Bolsonaro, porque no fundo é o que ambos querem também. Você tem essa impressão? Ah, sim. Acredito que o objetivo deles vai ser justamente tirar essa terceira via que tem. Não é? Então, quem que está no nosso caminho? É o Sérgio Moro, é o Dallagnol, seja lá quem for, para que a disputa fique polarizada entre os dois, entre a situação e uma oposição. Até porque, Zezé, se nós falarmos aí, não é, de situação e oposição, onde que entra o Sérgio Moro nessa questão? Ele entra como uma situação ou entra como uma oposição dos dois? Isso oposição que também dos dois, assim, para mim, eu vejo uma oposição aos dois, embora com uma tendência não, uma oposição de direita, assim, porque a direita diz não ser representada pelo Bolsonaro, é assim que eu vejo. Pois é, e o Sérgio Moro disse que ele é bem conservador. Gente, eu vou ter que interromper vocês, porque vocês ficaram aí monopolizando o debate. Nós vamos ter que encerrar a entrevista. Eu quero agradecer o Marcelo Monteiro pela entrevista. Muito obrigada. Espero que você tenha um excelente domingo. Obrigada, viu? Obrigado a todos os telespectadores. Um forte abraço a todos. Obrigada. Bom, gente, nós iremos para o nosso intervalo e voltaremos para o nosso terceiro bloco, quando aí sim nós vamos dar os pitacos sobre a política. Até daqui a pouco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, estamos de volta na reta final do nosso programa e a gente vai falar de muitos assuntos. E o primeiro assunto é sobre a prova do Enem. Hoje, mais de 3.300.000 pessoas vão sentar numa das cadeiras das universidades e de vários locais para poder fazer a prova do Enem. E por que que essa prova, que já era importante, começou a ser mais importante? Porque há uma questão, uma briga ideológica em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, numa entrevista durante a semana, disse que a prova estaria mais próxima daquilo que o governo quer. Além disso, nós tivemos uma demissão em massa dos funcionários do Enem, falando sobre uma possível do INEP, falando sobre uma possível intervenção do governo. Zezé, o que nós temos nessa história toda? Bom, o presidente, né, negou, disse que, imagina, não interferiu em nada. O ministro da Educação também disse que não houve interferência nenhuma. E só que aí, durante a semana, e mais para o final de semana, o que a gente viu foi o surgimento aí de mais informações acerca do que realmente tinha acontecido. Assim, para mim houve interferência, né? Uma das questões levantadas pelo presidente da República, não sei como ele soube que esse seria um conteúdo, mas foi a história do golpe de 64, que ele demandou, né, que não fosse abordado como golpe, mas como Revolução de 64. Uma visão super oficial
né, que foi passada para a gente pelo governo militar, que era quem tinha dado o golpe. É lógico que eles não vão falar em golpe, né, vão falar em revolução. O outro ponto que a gente ficou sabendo também é que um grupo aí de 22 pessoas teria sido convocado ou autorizado a ter acesso às provas e tudo mais. Várias dessas pessoas aí da Universidade Mackenzie, que é de onde vem o secretário, o ministro da Educação. Assim, Rose, agora essas são as informações que chegaram e que levaram a esse desfecho de mais 30 pessoas do INEP largando mão dos cargos e colocando, né, deixando uma fragilidade aí para as provas. O que eu acho? Eu acho assim, eu já vi perguntas do Enem que eu achei ridículas. Eu já vi. E que falei, nossa, mas como é que pode um negócio estar no Enem? Eu não entendia o que havia, o que era aquela pergunta, um linguajar muito de gueto, sabe? Que eu acho que não tem nada a ver. Mas isso não dá o direito ao presidente da República a querer transformar o Enem numa prova com a cara dele. O Enem é para não ter a cara de ninguém. O Enem é para ser uma prova que mede o conhecimento do aluno brasileiro. Então, eu achei um absurdo essa história de interferência. Achei o fim da picada. Agora, Zezé... Nós não merecemos isso. O Enem é reconhecido mundialmente. O Enem não merecia passar por isso, sabe? Por esse tipo de aberração. Não. Agora, cabe ao Ministério Público, Zezé, fazer esse cerceamento, porque se você tem, por exemplo, o Instituto INEP, que faz a prova, e a gente sabe que é super sério a produção das provas, você tem ali uma questão de quantitativo de respostas, você também tem um compromisso para aquilo não vaze de jeito nenhum, porque são milhares de pessoas prestando essa prova. Quando você tem uma questão ideológica, porque o que a gente tem aqui, na verdade, essa discussão, ela passa por uma questão ideológica, né? Quem é que pode brecar essa intervenção, essa interferência dentro do INEP? É o Ministério Público? Ô, Rose, eu acho que sim, que o Ministério Público ele pode investigar, se bem que essas coisas todas, eu acho que tem a ver com bom senso, Rose. Se não tem um governo de bom senso, se não tem um governo, sabe, que entenda o papel dele, o Ministério Público também acaba sendo pequeno para conseguir resolver todas essas questões. Tem algumas questões que você não simplesmente não prova, entendeu? Assim, você não... Mas o Ministério Público pode. Eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Essa é é o que eu acho. Bom, a nossa torcida é para que, de fato, não tenha tido nenhuma interferência, as questões estejam, de fato, sendo colocadas como a história coloca, como é necessário conhecimento. Nós sabemos, Zezé, que, por exemplo, questões de ditadura, elas já não caem na prova do Enem já nos últimos exames, né? Justamente por conta dessa história do Bolsonaro dizendo que é uma revolução, que não houve ditadura, que não houve golpe, enfim. Mas nós esperamos que o Enem consiga passar por isso sem ser atingido. Agora, Zezé, mudando de assunto um pouquinho, né, já que a gente está falando do governo federal, apesar do negacionismo, nós tivemos boas notícias em relação às mortes e números dos casos de Covid no Brasil, né? Estamos numa queda livre, é isso, né? Nossa, essa assim, durante a semana, a gente falou muito disso, falou dos números aqui em Campinas, de internações, de casos, né, que são, assim, surpreendentemente não, mas são muito menores do que, nos menores patamares aí que já se viu, né? Então, isso é uma dádiva,
é uma dádiva para a cidade e é uma dádiva para o país, porque a realidade do país não é diferente disso daí. Embora, né, a gente saiba que ainda tenhamos aí problemas sérios com segunda dose, muita gente que não tomou a segunda dose. Aliás, uma das explicações para essa segunda dose rejeitada, né, é a história de que as pessoas estão com medo. Tomaram a primeira, tiveram uma reação forte e não voltaram para tomar a segunda. O que eu aproveito para falar aqui, para com isso, vai lá, pelo amor de Deus, se você acha que a reação da vacina, que é um tantinho, um tiquinho do que é a doença, ela foi forte, imagina se você pega a doença, então aguenta a reação, né? Mas as informações são ótimas, enquanto que na Europa o que a gente vê é o pessoal lá endurecendo, né, Rose? Quem duvidou da doença, como foi o caso da Áustria, que duvidou da doença, Áustria, Suécia também, né? Agora, voltando atrás no que disse e implorando e mandando, determinando isso que eu ia falar. Que se vacine, coisa, tá vendo? Uma hora ou outra você tem que se render, né? A partir de amanhã, a Áustria torna obrigatória a vacinação contra a Covid, porque o negacionismo, a rejeição à vacina, fez com que a doença não reduzisse, o número de casos não reduzisse, os hospitais estão superlotados e a Áustria está apavorada com a história aí de viver uma quarta onda da doença e a saída é a vacinação. Agora, ainda bem, Zezé, que no Brasil, apesar de nós termos aí mais de 20 milhões de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose, você volte, pelo amor de Deus, para tomar essa segunda dose, nós tivemos uma adesão voluntária dos brasileiros. Isso é muito legal. Por quê? Porque os brasileiros estavam foram buscar a vacina, se vacinaram, e é justamente isso que tem possibilitado essa redução de casos, a volta do comércio aberto. Por exemplo, a gente tem aqui na região de Campinas, a ACIC já prevendo, aí, já registrando, na verdade, um aumento de 8% das vendas do último mês de outubro para novembro. Por quê? Porque, como houve uma redução do número de casos, o comércio voltou a ser aberto e isso faz com que as pessoas possam comprar, possam participar desse movimento da vida, da economia do nosso país. Então, sem a vacina, Zezé, nós estaríamos ainda enfrentando aqueles altos e baixos da doença. Fecha tudo, abre tudo, fecha tudo. Sim. E agora não, agora com a vacina a gente está conseguindo manter, tanto que nesta última semana nós tivemos aí 288 casos novos, só aqui em Campinas, de doença, ou seja, é muito pouco, Zezé, Sim. muito pouco. Mas então é isso, gente. Bom, gente, não tem jeito, nós temos que falar das prévias do PSDB. João Dória, Eduardo Leite, João Dória, governador do estado de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, disputando as prévias para saber quem vai ser o candidato dos tucanos para a presidência da República. O que a gente tem certeza, gente, nós não sabemos. O Dória falam que ele tem uma leve vantagem, mas a única certeza que nós sabemos é que os tucanos vão sair com muitas penas depenadas, né, Zezé? Porque Sim. essa briga não vai parar no resultado destas prévias. Zezé, qual que é a tua avaliação? Então, Rose, eu acho que o tom foi alto demais, sabe? O tom do debate, o tom da disputa, para poder encerrar daí esse momento de votação e de escolha, todo mundo falar, bom, agora nós somos todos amigos de novo, vem cá, me abraça, vou te ajudar. Eu também não consigo olhar e ver isso acontecendo ao final dessas prévias. Pode ser que essas prévias terminem hoje, né? Então, no final aqui do dia, saibamos quem vai ser o candidato tucano às eleições do ano que vem, né, para presidente da República, e pode ser que isso daqui estique por mais uma semana com o segundo turno no próximo domingo. De qualquer maneira,
né? Embora exista aí o Arthur Virgílio nesse meio, a gente sabe que o Arthur Virgílio é uma figura que não conta assim tanto, né? Está ali mais pro forma, e que a disputa mesmo se dá entre Eduardo Leite e João Dória. E mais ainda, se você quiser definir, é assim, quem é Dória, quem ficou com o Dória e quem está com Aécio Neves, Alckmin, todo o resto, né? Pois é, Assim, você sabe que o Alckmin está com um pé fora do PSDB, Isso. com a possibilidade aí, ele estava sendo namorado pelo Gilberto Kassab, né, para poder ir para o PSD, mas aí falariam que ele seria um candidato aí ao governo do estado de São Paulo, mas existe uma possibilidade dele ser vice do Lula numa eventual, se ele for para o PSB, que é outro partido, mas ele decidiu, Zezé, só sair depois das prévias, ou seja, ele quer votar no Eduardo Leite, pelo que eu estou entendendo, não é isso? Sim, fazendo campanha aberta contra o Dória. A gente não pode esperar que ele agisse diferente em relação ao Dória, né? Afinal de contas, é uma figura aí que se sentiu muito traída pelo Dória, já que ele trouxe o Dória, segurou na mão do Dória e no final da história tomou uma picada daquelas aí quando o Dória, nas eleições passadas para a presidência, deixou o Alckmin a ver navios e se juntou ao Bolsonaro, que era quem o Alckmin vinha atacando, né, na campanha dele. Então, não dá para cobrar do Alckmin nada. Mas é isso, Rose. A expectativa é que agora, ao final das prévias, o Alckmin diga lá para o povo bye bye, farewell, né? E vá cantar em outro terreno. Agora, eu acho muito estranho o Alckmin Lula, cara. Não... Pois é, eu não consigo ver assim. Eu acho que até o Alckmin e o Lula. Ó, Zezé, eu não acho que o Lula não consiga conviver com o Alckmin, porque o Lula é político, ele é um animal político, sim. Então ele vai conviver, ficaria de boa com o Alckmin como vice. O que eu não consigo ver são os militantes do PT, que são românticos e acham que é uma esquerda que está distante do PSDB e que sempre criticou o PSDB, vendo o Lula e o Alckmin no mesmo palanque. Essa história aí tá para a gente ver. Eu não consigo ver nesse sentido. Mas eu não acho que o Lula e o Alckmin não conviveriam bem. Conviveriam muito bem. Agora, eu não sei se o Alckmin gostaria de ser vice do Lula, né? Já que o Alckmin tentou... Eu também acho. Lula acho é que uma talvez... ótima, eu acho. Assim, ele ganha credibilidade, né? O Alckmin vai ser o fiador dele. Exatamente. Agora, o que eu acho é que o desejo do Alckmin mesmo é disputar o governo, derrotar o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, e se vingar do Dória. Para mim, assim, não existe outra solução. E usar o palanque enquanto governador contra o Dória, inclusive se ele for o candidato à presidência da República. Pois é isso. Então, e o estado de São Paulo, né, Zezé, a gente sabe que é um colégio eleitoral importantíssimo, com muitos eleitores, com uma importância política e econômica grande, e o Alckmin aqui no estado de São Paulo é um sujeito respeitado, né? Então, eu acho que em todo o Brasil, né, Zezé, agora o Alckmin realmente não vai perdoar tão cedo o Dória, que deixou ele a ver navios quando você falou. Mas o que eu gostei foi você falando da picada. Ele não vai esquecer dessa picada que deve estar doendo até agora, viu, Zezé? Certamente. Nossa Senhora. Pois é. Gente, e nós chegamos ao final do programa Bastidores do Poder. Foi excelente ter a tua companhia até aqui. Eu desejo a você um excelente domingo, com muito descanso, muito cuidado, né? Porque eu tô falando isso brincando, porque a Zezé de Lima fica aprontando, gente. Aí quebra pulso e depois me deixa na mão. Então, Zezé, se contenha. Você não é mais uma menininha de 15 anos, então fica quietinha, gente. Bom domingo para você, Zezé. Obrigada, Rose. Para você também. Bom domingo, pessoal. Bom domingo, gente. Tchau, tchau.